Jesus? Amém. Estou feliz por conhecer mais uma parte do céu, um povo escolhido, um povo eleito, um povo chamado por Deus. Trago também um abraço do meu pastor Leandro, e a paz que esteja com todos. Ele veio aqui alguns dias atrás e é uma honra também estar atendendo e estar me confiando a oportunidade para poder estar ministrando a palavra. E desde já peço aos irmãos que fiquem ligados no céu, porque o Espírito de Deus ele já pairou, aleluia, sobre essas águas. Aleluia. Amém? Sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Que é o tema da campanha de Jesus Cristo estabelecida sobre este ministério. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Todos acharam? Diga amém. Amém. Que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos recebem a palavra do Senhor? Dê um glória a Ele nessa noite. Aleluia. Irmãos, é porque eu sou pentecostal, Eu sou um dos povos eleitos, Então eu gosto de adorar. E eu creio que o pastor também gosta do movimento, Que o povo tem que adorar. Porque se a gente não adorar, irmãos, a Bíblia diz que as pedras adoram no nosso lugar. Elas louvam no nosso lugar. Então vamos fazer barulho. Vamos incomodar o inferno. Porque nós fomos eleitos porque nós saímos de lá. Nós saímos do pecado para adentrar aqui nesta igreja para fazer a vontade de Deus. Amém? Podemos assentar adorando e glorificando a Deus nessa noite? Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou trazer algo para a igreja, pastor, que foi revelado a mim e confirmado, e Deus aqui no culto também já confirmou. Deus usou algumas pessoas através da palavra, através do louvor. Só que antes de entrar na introdução da palavra, eu quero só contar um pequeno testemunho rápido. Eu vi que tem muitas gestantes na casa. E eu lembrei de um acontecido que aconteceu há 10, 11 anos atrás, quando Deus começou a ordenar o ministério sobre a minha vida. E era uma igreja menor, acho que tinha essa parte aqui só. E tinha uma irmã que estava no meio, que ela estava gestante. E Deus achou graça na minha pessoa para poder falar com aquela irmã. E aquela irmã, pastor, a barriga dela estava bonita, grandona, E Deus falava na igreja: olha, o cordão umbilical está enrolado no pescoço. E aquela irmã sentia tanta dor, E eu falei: mas eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada. Quem sou eu para ficar falando da vida dos outros, E aí Deus me usou para falar com aquela irmã. E eu vendo aqui, eu lembrei. Só que Deus, ele tem uma grande ousadia de transformar a vida do homem de tal forma, assim como ele transformou a vida de Pedro. E eu fui lá e falei com aquela irmã no meio da igreja. Aí eu creio que Deus na hora ele falou assim: não, vou te derramar mais um pouco de ousadia, fala para ela que vai ser até menino. Aí eu falei: Deus, eu vou falar. Eu cheguei lá: irmã, seu filho é menino, agora o nome eu não vou falar não, porque... mas eu vou chutar, eu vou falar que é Emanuel. Aí eu fiquei assim, ela chorando. Falei: Deus, a tua vontade foi feita. E ela ainda não tinha feito a ultrassonografia para saber o sexo da criança. E Deus honrou naquela noite. E aquela mulher teve a criança.
O nome não foi Emanuel, porque foi um chute meu. Mas a criança era homem, assim como Deus fez. E o cordão umbilical que estava enrolado sobre aquela criança, Deus, naquele momento, Deus fez aquele cordão voltar para o lugar dele. E a criança nasceu sadia. Aí eu estava aqui meditando, pastor, e o Espírito Santo, ele já chegou e começou a pairar sobre a igreja. E eu falei, rapaz, Jesus tem 2 irmãs grávidas, né? Tem a mulher do pastor, a esposa do pastor, e tem a missionária que foi convidada. Eu até falei, Jesus, não tem uma graça aí para mim também não? Né? E hoje eu vinha ouvindo um hino que falava lá do Adson, sobre o filho dele, que perdeu a primeira vez e depois de 4 anos ele teve o filho dele. Eu falei, rapaz, mas Jesus, eu creio que um é menino e outro é menina. Só que eu não vou falar, Jesus, quem é quem. Mas eu acho que é. Aí eu falei, mas Senhor, esse negócio de achismo não dá certo. Aí Jesus só falou bem assim, não, peça que levanta, coloque-se de pé, que faça uma oração. Aí a irmã veio pra cá, começou a louvar. Antes de louvar ela falou, ó, eu não sei o que você está passando não, mas tem hora que dá vontade de ser arrebatado. Sofrimento, né? Porque o mundo fica oprimindo a gente. Mas então eu vou fazer a vontade de Deus, que as irmãs se coloquem de pé. E entenda, eu falei menino e menina, mas é eu. Aí, ó. Deus está sobre os teus cuidados, mestre. Que a tua vontade seja feita. E como foi dito, ó Deus, que profetizaremos e o Senhor irá cumprir através da tua palavra. Deus, todo embaraço, toda seta, todo dardo e toda data marcada que o inimigo fez para dar errado, Senhor, neste momento, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está na casa e essa data que Satanás falou que vai morrer, eu venho agora em teu nome, Jesus, profetizar vida e vida com abundância. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não sei o projeto que o Senhor tem na vida deles, mas neste momento eu te falo, Pai, são filhos de verdadeiros adoradores, estão nos teus caminhos, estão nos teus cuidados. Então, Jesus, dê um parto, ó Pai, tranquilo, e que a tua vontade, Pai, venha a ser feito e não a nossa. Amém. Aleluia. Agora vamos para a palavra. Já fiz o que tinha que fazer. Irmãos, eu estudando as Escrituras Sagradas, eu comecei a notar algo que me chamou a atenção. A Bíblia vai dizer sobre um homem chamado Pedro. Muitas pessoas conhecem Pedro pela sua atitude de ignorância. Muitas pessoas vão conhecer Pedro por ser um homem que é direcionado às tuas forças. Mas a Bíblia vai me relatar um Pedro a qual tinha ousadia. E Pedro, no capítulo 1, ele vai começar a apresentar para um povo chamado de escolhido. E quando eu começo a ver Pedro nessa carta, começando a falar, a exortar e falar com aquele povo, eu comecei a meditar quem era Pedro. Aí a Bíblia, com a tua graça e teu esplendor, ela começa a falar comigo. Olha, Pedro, em Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que descia ele e João, que subia à casa de oração, ao templo chamado Formosa, na hora nona. Nós vamos estudar o que é a hora nona, 3 horas. Então estava Pedro e João indo até o templo. A Bíblia é bem clara. Pedro, quando estava subindo e chegando até o local da oração, a Bíblia diz que também vinha subindo um coxo, um aleijado, que vinha sendo carregado por outras pessoas. A Bíblia é bem notória, é bem explicada. Vai dizer que Pedro, quando chega e começa a adentrar naquela casa de oração, a Bíblia diz que Pedro olha aquele homem, e aquele homem, sem perca de tempo, chega para Pedro e diz: olha, preciso de uma esmola, eu quero uma esmola. Aí eu já começo a parar no tempo e a pensar:
aquele homem era sido carregado todo dia de culto para adorar, mas ele não adentrava na porta por causa do julgamento. E chega Pedro e João e começa a chegar naquele culto para adorar naquele culto. Mas aí a Bíblia vai dizer que Pedro e João param na porta do templo para ouvir aquele homem. E aquele homem ali começa a pedir a Pedro uma esmola, um denário, um dinheiro. A Bíblia diz que Pedro olha para a cara daquele homem, olha dentro dos olhos dele, fita os olhos naquele homem. A Bíblia diz que Pedro chega para ele e fala: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho nessa tarde eu te dou. Aí eu penso agora na vida daquele homem: eu não vou ganhar então nem ouro e nem prata, eu creio que ele tem algo maior para dar para mim. Mas aquele homem não entendia o que Pedro estava falando com ele. Mas naquele momento Pedro fala: olha, eu estou vendo que você está todo desconfigurado, eu estou vendo que você está todo acabado. Porque certamente quando nós olhamos uma pessoa toda torta, porque a Bíblia vai dizer que quando começa a acontecer a cura, ele vai ali, as partes do pé vai voltando, ganhando forma. E Pedro olha para ele, olhando nos olhos, e fala: levanta, em nome de Jesus. Aleluia! Naquele momento ali, a Bíblia diz que aquele homem que estava coxo, a Bíblia não revela quanto tempo ele estava coxo, mas revela que ele tinha 40 anos de idade. Nós sabemos que quando a idade ela vai começando a chegar, a gente começa a ter alguns problemas e é difícil a caminhada. Se eu corria 70 quilômetros sem parar, hoje eu já vou correr 5, porque eu já estou avançado na idade. E a Bíblia diz que aquele homem começa a voltar à forma normal. A Bíblia diz que aquele homem, através da fé que Pedro lançou sobre a vida dele, ele começa a ganhar forma, começa a ganhar estrutura. A Bíblia diz que agora Pedro e João entram no templo. Pedro e João foi orar, foi agradecer, foi exaltar. Aí eu começo a entender. Aquele homem vinha todos os dias até o templo chamado Formosa, mas ele não entrava, ele ficava na porta, porque sabia que ali era um lugar aonde se concentrava sacerdotes daquela época. A Bíblia vai me dizer que sacerdotes naquela época eram homens bem vistos. Por quê? Porque a corrupção já tinha chegado no mundo, e aquele povo que estava lá não era um povo que queria realmente adorar a Deus. Era um povo que queria extorquir. E a Bíblia vai dizer que Pedro entrou e começou a adorar. Mas aí aquele homem que levantou no templo, 40 anos de idade, chega dentro do templo para agradecer e começa a pular, sapatear e rodar Pedro e João. Aí é interessante que vai começando a chegar gente, vai chegando. A Bíblia não relata naquele dia quantas almas estavam ali, mas a Bíblia relata que quando se ajuntou aquela multidão, Pedro não perdeu a oportunidade. Glória a Deus! E aí já tem uma revelação da palavra de Deus. Muitas das vezes deixamos a oportunidade passar. Muitas das vezes deixamos de prestar um sacrifício vivo a Deus pelo comodismo de ficar em casa. Muitas das vezes deixamos de fazer o ID para ficar em casa assistindo televisão, para ficar no WhatsApp conversando com os amigos. Mas pregador, está errado? Tá não, está bonito, está gostoso, continue. Mas naquele momento Pedro não perde a oportunidade, pastor. A Bíblia diz que Pedro começa a pregar para aquele povo, e Pedro começa a exortar aquele povo. Porque aquele povo outrora, quando Pôncio Pilatos deu Jesus como inocente, aquele povo falava: crucifica-o. O povo que estava ali próximo de Pedro começou a pregar para eles: olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, aquele Jesus, a pedra que o pedreiro não quis, é ele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu prego a ele ressuscitado. Pedro começou a colocar tudo em pratos limpos. A Bíblia vai
dizer que aquele povo se assombra e fica ali olhando para Pedro pregando naquele lugar. E é interessante que quando há a palavra de Deus, há manifestado o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Pedro e João eram leigos, eles não tinham teologia, eles não falavam homilética, eles não tinham ali o agregado de palavras, oratória, eles não tinham nada disso. Mas Pedro, a Bíblia vai dizer que tinha o Espírito Santo. É por isso que não podemos perder a oportunidade. Devemos sempre pensar da onde que Cristo nos tirou. E eu vou falar um negócio. Eu não sei da onde vem ninguém, mas Deus sempre pega um cara todo esbagaçado lá no mundo para transformar em pregador, pastor. Aí você vai falar, mas por que você está falando isso? Porque olha as carinhas dos anjos. Ali tem um pastor, olha a carinha dele. Da onde que Deus tirou esse homem? Qualquer um olha para ele e vai falar assim, não, estava no berço evangélico. Então a carinha tá linda, né? Olha a cara do pastor. 25 anos atrás conheci o pastor Leandro. Pensa aí, Daniel. Há 25 anos atrás, Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir. Deus sempre tem um propósito quando Ele te escolheu. Por isso que não devemos perder a oportunidade. E agora Pedro começou a pregar para aquela multidão. A Bíblia diz que aquele povo começou a se achegar. A Bíblia diz que aquele povo foi entrando, aquele povo foi apertando, aquele povo foi espremendo. A Bíblia vai dizer que Pedro pregou para aquela multidão. Só que Pedro teve uma resposta. Pedro teve uma resposta no capítulo 4 de Atos. A Bíblia vai dizer que foram aproximadamente mais de 5.000 almas. Glória a Deus. Mas o presbítero, não foi Pedro que meteu a espada lá na orelha? Presbítero, não foi Pedro que andou sobre as águas? Presbítero, não foi o Pedro, o ignorante? Mas foi o Pedro que Deus derramou ousadia sobre a vida dele. Foi o Pedro que não deixou, que depois que Jesus ensinou o caminho para ele, foi o Pedro que não negou a palavra. A situação pode até estar difícil hoje, mas quem está contigo não dorme. Quem está contigo, ele não brinca de ser Deus. Quem está contigo não brinca de falar a palavra. E é interessante que Deus ele tem um zelo tão grande pela vida de Pedro, porque ficou muito bonito, pastor, sai lá, levanta e anda em nome de Jesus, pregar para 5.000 almas, está tudo lindo. Mas não, aceitei Jesus, coisa boa, agora eu vou ficar rico, vai. Pedro no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que o sacerdote daquela época chega até Pedro para perguntar, rapaz, quem é você para ficar fazendo isso? O que você tem para fazer isso? Você vai ser preso. Tem que ter alguma recompensa, né? Vamos pregar para ser preso. Olha que coisa linda. Aleluia. Pedro, nesse momento, a Bíblia vai dizer que o sacerdote chega até ele, questiona ele e leva ele cativo. Pedro agora está lá cativo e é chamado para uma reunião com os magistrados e os sacerdotes. Pedro não pôde perder a oportunidade. O sacerdote, a Bíblia vai dizer que olhando para Pedro e vendo que ele não tinha estudo nenhum, começou a ficar abismado. Aí chega para Pedro e fala, mas em nome de quem? Quem está te transformando assim? Pedro não perde a oportunidade. Pedro começa a pregar para aquele povo. Pedro, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que a todo momento que a Bíblia vai dizer sobre Pedro, que Pedro, quando ele começa a pregar, o Espírito Santo se apodera dele de uma tal forma, e dando tanta ousadia para Pedro, que Pedro não se envergonha e vai até o local que Deus manda. Pedro foi preso porque falou que o homem ia levantar em nome de Jesus. Foi preso. Pedro foi chamado para uma reunião, pregou, mas ninguém viu o sacrifício que Pedro passou lá atrás com Jesus. Creio que vocês já leram lá, Pedro, tu me amas? Jesus lado a lado com Pedro, né?
Ou não, Jesus andando na beira do mar, olha lá, tem um homem lá jogando rede, costurando a rede, reformando. Quem que é? Pedro. Creio eu ali, Pedro barbudo, com aquela cara assim de brabo. E Jesus passando, fala assim, rapaz, é isso aí mesmo que eu vou chamar. É as coisas loucas que eu quero. E Pedro vai lá e atende o chamado de Jesus. É interessante que quando a Bíblia vai nos revelando a palavra, a Bíblia vai dizer que Pedro e os apóstolos que estavam próximos a Pedro, eles não negavam nada para Jesus. Muitos dos apóstolos ali, eles tinham fazendas. E a Bíblia vai relatar que eles vendiam e traziam até Pedro, João ali, para que fossem repartidos sobre eles. Eles largavam tudo por amor à palavra de Deus. E agora eu vou me deparar com Pedro escrevendo cartas. Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, ele começa ali a se apresentar. Olha, sou Pedro, apóstolo, e carrego a verdade comigo. E agora eu vou começar a falar para vocês, um povo. A Bíblia vai dizer o nome deles, e vai falando ali, cada um de cada continente, de cada cidade. E a Bíblia diz que Pedro começa a tratar com aquele povo através de uma epístola, uma carta. E Pedro tem um zelo total de falar, olha, vocês que estavam perdidos há um tempo atrás, não se preocupe, porque eu preguei lá atrás e ganhei 5.000 almas para Jesus. Agora vocês que estão aqui, vocês têm que aprender a fazer a obra de Deus com sinceridade, com prontidão. Vocês têm que estar no caminho da exatidão com Deus. Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar e exortar aquele povo. E o que eu vejo agora é Pedro, no capítulo 2 em diante, instruindo o povo a fazer a bondade, a fazer o bem. E no versículo 9, Pedro vai chamar aquele povo de geração eleita, sacerdócio real. Aí eu começo a imaginar, Deus, porque nós somos chamados de geração eleita? Aí alguns vão se levantar, nós não, foram judeus, nós não, foram israelitas, mas é nós sim, que saímos do pecado, do lamaçal, e estamos aqui para fazer a obra de Deus. Mas presbítero, eu não estou entendendo, você vai entender agora. Chega Jesus, todo lindo, maravilhoso, pega o pecado da geração toda, coloca sobre si, vai no caminho do Gólgota, vai até o Monte Caveira, chega lá e ele se entrega. Pai, cadê o Senhor? Eu não estou te vendo, me responde, afasta de mim esse pecado. Deus está lá de cima olhando, eu estou quieto. O pecado está Israel próximo de tu. Isaías profetizou, tem que concretizar. Deus naquela época levantava homens e mulheres que tinham diligência com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus morreu. Aleluia. Eu creio que naquela hora Pedro estava ali. Rapaz, Isaías falou, todo mundo, todos os profetas, Moisés falou que viria um profeta, veio e morreu. Só que passou um dia, irmão. Passou um dia e Jesus está lá dentro daquela caverna no sepulcro. Passou 2 dias. A Bíblia não revela que teve alguns dos discípulos que foram para trás, que fugiram. E estavam ali. Estavam no lugar, esperando a promessa se cumprir, esperando a profecia se cumprir. E eu olhando para essa parte, pastor, eu lembro quando o povo estava reunidos em Atos, que foi profetizado por Joel e cumprido em Atos 2. O povo permaneceu, o povo continuou, e assim também no segundo dia o povo permaneceu e o povo continuou. 3º dia, não sei se foi no comecinho do dia ali, meia-noite, 0 hora, não sei, mas a Bíblia vai dizer que quando o anjo desce e toca o sepulcro onde Jesus estava, a pedra se locomoveu. Aleluia. E eu
creio que naquela hora os discípulos ficaram tão felizes. Por quê? Porque quando chega aquela mulher para avisar que Jesus tinha ressuscitado, foi a confirmação de todo o ministério daquela época. O meu Jesus ressuscitou. O meu Jesus está vivo. O meu agora acabou. Porque houve o silêncio. Até Deus ficou quieto. Né? E naquela hora que Jesus se levanta e faz tudo aquilo que ele queria fazer e confirma todo o ministério, foi para mim e você estar aqui hoje. Glória a Deus. Foi para eu e você estar aqui hoje, ouvindo, falando, louvando a Ele. Geração eleita. Ah, então é isso? É. O preço foi de sangue, irmão. Aleluia. O preço foi chicotada. O preço para nós sermos eleitos hoje foi ser transpassado uma lança. O preço para nós estarmos aqui hoje, ser chamados de filhos de Deus, de servos de Deus, foi aquela chicoteada, foi a coroa de espinho, foi uma cruz pesada. Aleluia. Mas calma aí, e o sacerdócio? O que isso tem a ver comigo? Eu não sou pastor, não sou o quê, não sei o quê. Calma. Foi porque ele queria uma primícia. Ele não queria ser uma segunda pessoa. Ele não queria ter uma segunda adoração. Ele queria que fosse propriedade exclusiva dele. Glória a Deus. Porque não é fácil. Ele manda o filho morre na cruz, o filho volta para ele e o povo continua no erro. Não foi isso. Ele insistiu porque ele sabia que aqui nessa terra, aonde vai dizer que é pecaminosa, ainda iria existir uma geração que vem seguindo as marcas que grandes homens de Deus deixaram para nós através das Escrituras. Aleluia. E nesse momento eu consigo compreender que quando Deus acha graça em Pedro, e quando Deus unge Pedro e entrega o teu maior ofício sobre a terra, foi para Pedro aproveitar todas as oportunidades. Então não temos que deixar as oportunidades de lado. Temos que pegar as oportunidades e fazer como Pedro. Está na prisão, está adorando, está pregando. Ah, está no serviço, está adorando, está pregando. Está no meio da rua, está chamando a atenção de Deus. Senhor, estou aqui, Pai. Manda alguém aí, porque a Bíblia vai dizer que é Deus que leva a pessoa até Jesus. A Bíblia diz que Deus que leva, então você tem que clamar. Deus, manda alguém aí para me pregar para ele. Deus, manda alguém para me falar as verdades para ele. Jesus, manda alguém aí, meu Deus, para me poder falar do teu amor. Porque Pedro, quando ele se dedicou a Deus, se dedicou a pregar e ministrar sobre o Evangelho, ele adquiriu 5.000 almas. Não foram 2 nem 3, foram 5.000. Aí a Bíblia diz bem assim, que uma alma para Deus vale mais que o mundo todo. Rapaz, 5.000. Tem tanto teólogo, cientista, né? Tem tanta gente aí de estudo. E qual é o nome que eles dão para isso? Se uma vale o mundo e 5.000 vale o quê? E esse fogo, essa brasa, ela está dentro de mim, de você. Não pode desperdiçar. Tem muita gente que está aí fora, que está esperando ouvir a tua voz. A irmã estava sem fôlego aqui, mas ela falou, ela entregou o que Jesus queria para o momento. Senhor, mas eu estou sem fôlego, mas eu vou tentar aqui. Ah não, para aí que está dando errado. Não era não. Era o Espírito Santo que estava sondando, aquebrantando o coração da igreja. Glória a Deus. Quem é sensível ao toque do Espírito Santo sabe quando ele está na casa. Toda honra e glória é dada a Ele, porque Ele se faz presente. Glória
Deus. Quando eu vejo uma igreja dessa forma, pastor, eu lembro daquele povo que permaneceu, daquele povo que buscou. Jesus ia subir e falou: permaneça. E aquele povo estava ali permanecendo em oração. A Bíblia vai dizer que foram 120. Aí você vai entender que aquele povo, por maior que foram, eles continuaram. Aleluia. Então é o que nós devemos fazer. Não deixa a primícia, a essência do Espírito Santo se retirar de você. Ah, mas por que eu não estou entendendo ainda? Eu não estou entendendo o que Deus quer comigo através dessa palavra. Eu vou contar mais um testemunho rápido. Tinha um jovem traficante, ruim, gerente de tráfico de drogas, não dava mole para ninguém. Isso é verídico, irmão. Eu vi, eu presenciei. E ele gostava de fazer maldade. Só que Deus tinha um plano, um propósito na vida daquele homem. Só que mesmo assim ele não aceitava. Toda vez que passava um crente por ele, que falava com ele, ele não dava ouvido. Mas eu creio que ele tinha temor. E ele estava lá cheio de droga, cheio de porcaria. Mas Deus tinha um projeto sobre a vida dele. Deus. E eu pude acompanhar o encontro dele com Deus. Certa feita, ele estava numa casa, falando que ia fazer e acontecer, ia tirar uma vida. Olha, uma alma que tem um preço valioso para Deus, e ele falando que ia tirar. E quando ele estava naquela casa ali, chamando o rapaz para descer, para eles matar, ele recebe uma ligação de outra cidade. E quando essa pessoa de outra cidade, uma missionária, uma irmã, começa a dar lugar para o Espírito Santo e falar: onde você está? Você não vai matar não, você vai morrer. Olha o ligamento que Deus teve com essa mulher. E aquela mulher começou a falar, e nós que estávamos ali, presenciou o povo ali sentando em volta daquele rapaz. E quando aquele rapaz ali deu atenção a uma revelação, ao falar de Deus de outra cidade, ele volta para casa. Aleluia. E quando ele volta para casa, antes dele voltar para casa, ela fala bem assim: ó, e se você não está achando que é Deus, lá embaixo, no campo onde você foi chamado para fumar, lá também está armado a sua cilada. E aí eu comecei a olhar e falei assim: vixe, esse aí ia morrer hoje mesmo. Esse aí não ia ter escapatória para ele não. Irmão, esse rapaz passou uma semana dentro de casa com medo de ir para a rua, com medo de morrer. E ele era usuário de droga. Depois de uma semana, eu me deparo com ele com uma camisa branca, até o cotovelo, até o pulso, uma calça de defunto, né, que o pessoal fala, né, uma calça que não era dele, uma Bíblia daquela do Novo Testamento na mão, indo para a igreja. Aí, Aí eu olho para ele, daqui a pouco, ele está dentro da igreja, na última cadeira, bem assim, ó. Esperando a hora de quem quer aceitar Jesus. E aí ele vai e se entrega. Olha a convenção, hein? Passa um tempo, Deus vai e tira o rapaz do lugar, vai lá para onde a irmã entregou para ele. Chega lá e Deus começa a colocar sobre a vida dele um ministério, transformar ele em uma pessoa boa. Aleluia. Agora eu vou falar um negócio. Chegou lá, eu fiquei sabendo, sabe o que aconteceu? Aceitou Jesus, deu um câncer abaixo da barriga. Aí nessa hora eu falo: você lascou. Eu queria aceitar Jesus, o que quer fazer com Jesus, moço? Deu um nódulo abaixo do umbigo. E aí acompanhando ele, né? E aí e tal.
Foi pro hospital. Chegou lá e falou: não, vamos passar a faca aí para fazer uma biópsia. Caroço. Ele, ó, voltou, 14 km a pé. Voltou. Aí o que ele fez? Foi pro templo orar. Gente, isso é forte. Foi pro templo, sentou na primeira cadeira. E quando ele estava sentado na primeira cadeira, o pastor, cheio do poder do Espírito Santo: cooperador, vem cá. Vou ungir sua mão. Você coloca a mão debaixo da camisa do varão aqui na frente, azul. Aí o varão foi, levantou. O pastor ungiu a mão do cooperador. O cooperador chapa. Deus pega e dá a visão pro rapaz daquele nódulo estourando para fora. E aquele nódulo estourou. Aí o rapaz, incrédulo ainda, esperou todo mundo sair, foi pro canto da parede lá. Rapaz, estourou mesmo. Aleluia. E é engraçado, sabe o que é, pastor? Que o rapaz está aqui hoje falando de Jesus para vocês. Ou seja, irmão, eu não sei de onde você saiu, mas eu tenho certeza que o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, foi para mim e para você. E Pedro não pregou para quem estava lá de terninho, bonitinho, que nem o diácono falou. Pregou para todos. Eu creio que lá tinha homossexuais, prostituto, né? Tinha tudo daquela época, eu estava ali. E a Bíblia diz que foram 5.000. Então não desista do teu chamado. Está doendo? Continua. Ah, estou cansado? Continua. Estou sem fôlego? Continua. Ah, mas o irmão se levantou contra mim? Continua. Porque quem pagou preço por você não foi o homem, não foi a irmãzinha do lado, não foi centro de macumba, não foi a mamãezinha que está em casa, foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que faz e desfaz. Presbítero, me dá uma receita: jejum e oração. Chama a atenção do Pai. Glória a Deus. Mas como assim? Sacrifício vivo. Glória a Deus. Me dá mais uma revelação. Pega essa. Propriedade exclusiva significa o quê? Se é minha propriedade, eu vou fazer o que eu quero, eu vou conversar com ela, eu vou dar carinho nela, eu vou fazer que ela seja um troféu para mim. Então o que é que quer dizer isso? Deus está falando na casa: você é minha propriedade, eu faço e desfaço, mas o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Desce a casa que eu lhe farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Pastor, eu queria agradecer essa rica oportunidade, viu? Que Jesus continue abençoando essa casa de oração e que os irmãos permaneçam firmes na sua jornada. Não deixe que o inimigo roube a essência que está sobre você. E o que eu quero dizer com isso é: não deis lugar a ele. Chegue-se a Deus, aproxime-se de Deus e não deixe por maneira nenhuma esse Jesus Cristo, porque está próximo, né, pastor? Está próximo, irmão. E quem é escolhido, quem foi chamado, sabe que está próximo. Eu mesmo, irmão, morava no beira-mar, pode-se dizer. Cheguei para aqui, era quente. Há 8 anos atrás cheguei aqui, era quente. Só que hoje está mais ainda. Ano passado, para esse tanto de queimada que deu, eu falei: é, Deus, ou o senhor vai voltar ou não vai morrer queimado mesmo. Está próximo, irmão. Não fica pensando que vai melhorar, não. Primeiro vai vir uma falsa paz, mas não vai estar bom, não. Porque quem é escolhido sabe. Amém? Que Jesus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Missionária Fábio, louva o Senhor com mais um hino para nós encerrar com louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos fiquem de pé enquanto o servo de Deus louva o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Aleluia. está encerrando também. Glória a Jesus. Tu és fiel, Jesus. Louvado seja o teu nome.
possa calar a nossa voz de adorador. Não estou falando voz de cantor, eu estou falando voz de adorador.